Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de harmonia e fé. Vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais este encontro, por mais essa oportunidade. Pedimos sua bênção, seu amparo, sua proteção. A proteção e o amparo do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade maior. Que possamos, Pai, agradecer pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos, através dos ensinamentos do Divino Mestre, fazer da nossa vida uma oração, fazer da nossa vida a realização da sua vontade. Pedimos, Pai, por todos aqueles que sofrem, pelos irmãos que estão aí passando pela tribulação, pelo sofrimento da guerra, pelo sofrimento da enfermidade, pelo sofrimento de ver embora os seus entes queridos. Hoje, nesse dia de finados, onde nossos irmãos espirituais têm a oportunidade de vir à Terra para receber a saudade de seus amados que ficaram aqui, que eles possam ter recebido realmente somente a saudade e em paz, que eles possam retornar à pátria espiritual, conscientes e felizes de que os seus entes queridos os honram com a sua coragem, com o seu amor e com a continuação da sua vida. Nessa noite queremos te agradecer, louvar seu nome e pedir que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, hoje a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, e correndo rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correndo os rios, e assopraram os ventos, e a combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Essa parte aqui, desse trecho do Evangelho, ela é muito importante para nós, ela fala de uma construção, de uma edificação, Aqui, no sentido dessa mensagem, é construir mesmo, construir a nossa casa, Quando a gente vai construir uma casa de alvenaria, a gente tem que ter uma base muito sólida para começar essa casa. Tanto que a maior parte dos alicerces das casas construídas são de quê? De pedra, de ferragem, uma base forte para que se levante as paredes, E a gente vê que uma casa bem construída, ela resiste muito a tudo o que o tempo faz com ela, As paredes demoram a descascar, o reboque demora a acabar, a começar a cair, as tintas, a pintura fica mais vistosa. Por quê? Porque foi construída numa base sólida, Então, ela tem uma vida muito mais longa e se desgasta muito menos do que uma casa que é construída assim, vamos falar de mais ou menos, Quer economizar
o tijolo, quer economizar tudo e vai fazendo do jeito que dá, né? Então, se as casas de alvenaria são construídas assim e tem sobre elas o reflexo dessa construção, como será que é o reflexo da construção da nossa casa espiritual, da nossa casa mental? Né? Que é isso aqui que Jesus está falando. Né? Ele está referido à nossa casa espiritual, à nossa casa mental, que é o quê? Que é o nosso espírito trabalhando na sua evolução, trabalhando para realizar aquele projeto que o grande arquiteto do universo preparou para cada um de nós, né? Porque Deus prepara um projeto para cada um de nós. A gente sabe que quando a gente vem aqui para esse planeta, ou para qualquer mundo que os espíritos vão habitar, não vão de qualquer jeito, tem um projeto, tem um auxílio, né? Então, se nós temos um projeto, ele foi muito bem traçado lá na espiritualidade. Por quê? Porque eles foram ver o que nós suportaríamos, o que nós teríamos que ter uma bagagem de auxílio, né? O que a gente tinha uma condição assim de fracassar, né? É onde eles colocam uma força ali para nos auxiliar. Então, tudo muito bem organizado. E a gente chega aqui com esse projeto, começa essa construção, né? E vai, ao longo da nossa existência, trabalhando nessa casa espiritual que somos nós. Mas, às vezes a gente esquece de que essa base dessa casa espiritual, ela é feita por nós. Né? A primeira base é feita por nós aqui. Então, aqui Jesus aconselha que a gente faça uma base de pedra em cima da rocha. Em cima da rocha, Jesus quer falar em quê? Na nossa coragem, na nossa fé, na nossa força, no nosso entendimento espiritual. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai construir a nossa casa em cima da areia. E em cima da areia é o que essa construção? É a gente ficar iludido com as facilidades do mundo, achando que a gente pode viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Escolher o que a gente achar que é o melhor para a gente, não importando a consequência daquilo, não importando o que aquilo vai trazer na nossa vida, mas a gente escolhe, né? E quando a gente não faz essa casa construída sobre a rocha, ela é construída nas ilusões que a gente tem diante da vida, o que vai fazer? As primeiras dificuldades, os primeiros problemas, as primeiras decepções que a gente tem, a nossa casa já rui, ela já cai. Por quê? Porque a base não estava sólida. Né? Em cima da areia, qualquer resbalo que der, a casa vai afundar. Então nós precisamos ter consciência dessa construção interior que nós temos que fazer do nosso espírito, da nossa personalidade. Porque nós vamos enfrentar desafios aqui diante da vida. Nós vamos ter decepções, nós vamos ter perda, nós vamos ter pessoas que vão nos magoar e que nós também, pelas nossas imperfeições, vamos magoar. Né? Então nós precisamos construir isso na base que Jesus nos ensina. E a maior base, a rocha maior da nossa construção, para que ela nunca desabe, é o amor. É o amor. Nós precisamos alicerçar a nossa vida no amor. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo permite, né? O amor tudo realiza. E sem amor, o que a gente faz? Né? A gente vai aí fazendo as coisas de qualquer jeito, não importa, magoando as pessoas, ferindo, nos ferindo principalmente, né? Porque quando a gente age negativamente em qualquer situação da nossa vida, que isso causa alguma coisa no nosso semelhante, primeiro que vai ser atingido somos nós, né? Somos nós. Por quê? Porque nós não estamos aqui para fazer isso. Nós não estamos aqui para despertar o nosso lado negativo. Nós trazemos o nosso lado negativo quando reencarnamos. Por quê? Porque nós precisamos nos harmonizar diante dos nossos
desafios passados, principalmente os que nós fraquejamos. E a gente vem com isso de novo. Mas para a gente o quê? Para a gente se harmonizar. E quando a gente não compreende o significado do amor, a importância do amor, a importância de entender o motivo da nossa reencarnação, nós estamos construindo uma ilusão. Quantas pessoas vivem a vida de qualquer jeito, sem pensar nas consequências, sofrendo horrivelmente, numa infelicidade que não tem tamanho, se magoando tanto físico quanto espiritualmente, e não conscientizam que estão construindo uma casa que vai desabar. E mais tarde essa casa desaba. E quando essa casa desaba, ela vai resbalar em tudo que tiver por perto dela. Porque quando nós sofremos, quando a gente faz alguma coisa que traz um sofrimento, que traz um desequilíbrio, traz primeiro para a gente, mas traz também para tudo que está próximo da gente. Para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, para um filho, uma filha, um irmão. Né? Quando a nossa casa está em desequilíbrio, quando tem alguém em desequilíbrio dentro da nossa casa, o desequilíbrio começa a afetar todo mundo. Por quê? Porque são elos de amor, gente. E onde existe elos de amor, não adianta a gente falar, eu não me importo. Qual mãe que não vai se importar com o filho que está aí perdido, que está aí, né, sofrendo algumas coisas aí negativas, às vezes, né, perdido aí na vida sem ainda encontrar o seu caminho? Por quê? Porque está construindo uma casa na base da ilusão, na areia. E essa casa está desabando, E assim acontece com a gente. Por isso, a gente na doutrina espírita vai aprendendo o significado da reencarnação, a importância da reencarnação na nossa vida, a oportunidade que é estar aqui para harmonizar nossas imperfeições, para ir mudando essas imperfeições para virtudes. E quando a gente consegue entender que essa oportunidade é maravilhosa, a gente trabalha para que isso se realize. A gente não fica aí gastando tempo, gente, em tristezas, pensando no que já passou, no que a gente perdeu, no que a gente não fez, no que não deu certo. A gente até pensa nisso, porque quem não vai pensar no que deu errado na vida? Todos nós vamos pensar, todos nós vamos lembrar, né? E é importante que a gente se lembre, mas o mais importante é não ficar prisioneiro disso. E tem pessoas que ficam prisioneiras, não conseguem se libertar, né? Não se consegue se libertar daquilo que não deu certo, do relacionamento que não deu certo, um relacionamento às vezes abusivo, um relacionamento às vezes de muito sofrimento, de muita tristeza, mas a pessoa está aprisionada e só não consegue virar a página. E fica parada na vida ali, né? Naquela construção à base da areia, ruindo cada dia um pouquinho. E quando ela olha para trás, a casa dela desabou. E ela não tem mais força, às vezes, para se reerguer. E quando isso acontece, muitos dos nossos irmãos, infelizmente, né, ou entram numa depressão, numa ansiedade, numa coisa emocional destrutiva, ou às vezes chega até o ponto do autoextermínio. Então a gente precisa entender que se as coisas não deram certo, é porque a gente tem que começar em outro ponto de partida. Se a gente escolher um terreno, viu, que é só de areia, que aquele terreno não dá para construir nada, que aquele terreno não é próprio para construir nada, vamos ver se a gente acha algum lugar melhor para se construir alguma coisa mais sólida. Ou então, prepara aquele terreno, olha aquele terreno, se não tem um lugar lá que dá para fazer uma fundação, né, para a gente recomeçar aquela construção, fazer uma base mais sólida, uma base mais segura, uma base que não vai desabar. Então a gente, espiritualmente, quando começa a se enfraquecer, quando começa a desistir, né, das coisas que a gente tem projetado na nossa vida, dos nossos sonhos, né, das nossas vontades, que são
coisas que a gente quer realizar e que são coisas possíveis da gente realizar, vamos ser forte. Se alguma coisa não deu certo, se aquele projeto está meio agarrado, vamos revisar, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver o que está errado naquilo, né? Então, na nossa vida, nos relacionamentos, dentro da nossa casa, em tudo que a gente está vivendo, a gente tem sempre que estar analisando como está essa construção do nosso interior. E se tem alguma coisa abalando isso, vamos ver o que a gente pode fazer para reforçar essa estrutura. E essa estrutura é reforçada pelo entendimento, pela fé, pela esperança e pela perseverança de não desistir. Porque está demais, não dou conta. Quantas pessoas desistem, né, de estudar, desistem de empregos? Por quê? Chega lá, o desafio está muito grande, a competição está muito grande. Desiste por quê? Porque a base é de areia, não tem força, não tem fé, não tem aquela coisa, não, eu vou dar conta sim, né? Eu vou me esforçar. Então, se a gente não fizer isso na nossa vida, hoje nós estamos vivendo um tempo que tudo que está aos nossos olhos nos faz ter medo do futuro. O que será de nós? Né? Nós estamos vendo aí guerra. Nós estamos vendo pessoas assim, se destruindo umas às outras. E a gente fica pensando, o que será de mim? O que será de nós? Será que é o fim dos tempos realmente? Será que o apocalipse já começou a acontecer? É as casas construídas na areia, nas ilusões do mundo, nas ilusões do poder, nas ilusões de um ser mais forte que o outro. Nossas casas espirituais estão sendo construídas sobre a areia, por isso nós estamos desabando um diante do outro. Por quê? Porque não se construiu a casa na rocha sólida do amor. Porque se a gente já se amasse realmente, como Jesus ensina, nosso mundo não teria mais esse tipo de coisa que a gente está vendo. Guerra. E vocês já repararam que a maior parte das pessoas que constrói essa casa na ilusão da areia não conhecem a mensagem de Jesus, não aceitam Jesus, não aceitam que Jesus é o nosso mestre, que Ele nos ensina a base do amor. Analise para vocês verem os conflitos, onde está, se Jesus é aceito nesses lugares. Cristãos são perseguidos, são mortos, o cristianismo não tem lugar. Por quê? Porque são corações construídos em cima da areia, da ilusão, do fanatismo, de acreditar, né, na força do homem contra o homem. Antigamente, as guerras eram o homem contra o homem. Né? A Segunda Guerra Mundial, o que tinha lá? Tinha canhão, tinha metralhadora, né? Aí, para terminar a guerra, fizeram a bomba atômica. E hoje, irmãos, o que tem nessa guerra que nós estamos vendo aí? Homem lutando contra homem, mas tem um botãozinho lá que, se for apertado, vai sobrar para todos nós. E esse botãozinho está na mão de gente que construiu a sua casa sobre a areia. A areia, a ilusão do poder, da dominação. E nós estamos aí colhendo esse poder, essa dominação. Então nós temos que orar muito e fortalecer a nossa rocha, porque a nossa casa foi construída sobre a rocha, porque nós conhecemos a mensagem de Jesus, nós acreditamos em Jesus. Nós sabemos que Jesus está certo quando Ele fala isso. Então nós precisamos ir fortalecendo a nossa casa, porque ventos fortes estão vindo aí. Chuvas fortes, temporais estão vindo aí. Os temporais espirituais, os temporais emocionais, as chuvas de decepção, de angústia, de medo estão batendo a nossa porta. E se nós não tivermos uma rocha de fé muito forte no nosso coração, nós vamos fraquejar
e vamos nos desesperar diante da tribulação. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Por quê? Porque nós temos que ser fortes para levar a mensagem de Jesus onde Jesus quer que ela chegue. Nós precisamos ser fortes. A nossa rocha é este amor que Jesus colocou no nosso coração. O amor pela nossa família, o amor pelos nossos amigos, o amor pelo lugar que a gente vive, o amor por essa terra que nos recebe aqui como uma casa, nos unindo todos como irmãos. O que nos divide é o sentimento egoísta que ainda está no nosso coração, porque é a casa planetária de todo mundo. Nós temos que abrigar os nossos irmãos debaixo dessa casa planetária, seja onde eles estejam. Cada um tem que ter o seu lugar aqui, porque é direito de todos nós ter o nosso lugar aqui nesse planeta. E essas casas ilusórias de areia estão destruindo tudo isso. Então nós que somos cristãos, nós que construímos a nossa casa sobre a rocha, que amamos incondicionalmente já todos aqueles que estão à nossa volta, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos crer que isso passará. Que isso passará. Que a força maior do nosso Pai, o seu amor é maior que tudo isso. É maior do que essa ganância, é maior do que essa violência, é maior do que essa casa construída na areia. Nós temos que acreditar nisso. Para o nosso coração ser perseverante naquilo que ele foi destinado a fazer, que é construir a própria vida. Tem uma irmã ali, está ali com 2 vidas que estão para chegar aqui no planeta. E nós precisamos preparar esse planeta para essas 2 vidas, porque essas 2 vidas que vão herdar o futuro, daqui a pouco nós não estaremos aqui mais. Nós vamos estar na parte espiritual, olhando para essa terra, e essas 2 vidas estarão herdando aquilo que nós deixarmos. Então vamos deixar o amor, vamos deixar a alegria, vamos deixar a união, a fraternidade, vamos deixar a liberdade dessas crianças poderem correr livremente, sem medo, coisa que hoje não acontece, porque o medo está em todo lugar. Então nós precisamos ser firmes, sim. Se nós acreditamos em Deus, vamos ter coragem de falar, eu acredito em Deus. Porque tem pessoas hoje que têm vergonha de admitir que acreditam em Deus, porque Deus, para muitos, está ultrapassado, para muitos Deus não existe, para muitos Deus não criou nada disso. Mas para nós Ele existe, e nós acreditamos que Ele criou sim tudo isso. Porque nós não somos capazes de criar nada semelhante a tudo isso que existe. Pegue a pessoa que tem a maior habilidade para fazer uma flor artificial. Ela vai fazer uma flor igual à flor natural, mas sem os perfumes, sem a delicadeza, porque só Deus é capaz de criar perfeição. Então, se nós não somos capazes, gente, vamos acreditar nessa força maior. E vamos confiar nela. E vamos confiar que nós, construindo a nossa casa numa base de fé, numa base de amor, numa base de esperança e de perseverança, a nossa casa não vai ruir jamais. E é isso que a gente tem que fazer. Na hora das dificuldades, não vamos desmoronar, não. Não vamos ficar depressivos, ansiosos, com medo, não. Vamos confiar, falar, deixa eu erguer minha cabeça. Não deu certo isso aqui, mas isso aqui não vai me destruir, não. Isso aqui não vai me desanimar, não. A minha vida é uma constante construção. A gente tem que pensar assim. Hoje, infelizmente, a gente desiste fácil demais das coisas. As primeiras dificuldades num relacionamento, num casal, que se prestou ali o juramento do matrimônio, as
primeiras dificuldades é a separação. Cada um do seu lado, nem tentam se entender, nem tentam se perdoar, nem tentam se harmonizar, nem tentam cumprir, né, aquela oportunidade de reajuste que a vida está dando. Porque é muito mais fácil a gente virar as costas do que a gente falar, não, eu vou perseverar, eu vou seguir, eu vou conseguir. Então vamos fazer isso na nossa vida, uma construção bacana, uma construção sólida, uma construção com segurança de que a gente dá conta sim do recado. Por isso Deus nos fortalece, por isso a gente passa coisas terríveis na nossa vida e continua vivendo. Quantos aqui hoje não foram lá no cemitério ver, lá reverenciar o seu ente querido desencarnado, ainda com o coração doendo, ainda com o coração cheio de saudade, ainda com o coração ali apertado por aquela ausência, mas continuou aqui, continuou trabalhando, continuou sua vida. Isso prova para nós que por mais que a gente tenha dor, sofrimento, a gente tem que continuar a nossa caminhada, a gente tem que continuar a nossa jornada, a gente tem que continuar a construir a nossa vida. Não vamos parar, não, irmãos. Não vamos ter medo, não. Vamos ser fortes na tribulação e vamos seguir, porque a nossa casa é construída sobre a rocha. Então venha vento, venha tempestade, a minha casa eu tenho certeza que Deus vai me fortalecer para que ela não caia quando eu precisar dar o meu testemunho de dor. Porque é no testemunho de dor que a gente vai conhecer onde a nossa casa está construída. Porque no testemunho da alegria, no testemunho da vida feliz, a gente não precisa disso. Mas na hora da dor, na hora da dificuldade, é que a gente vê se a gente está construindo uma casa sobre areia e desaba logo, ou se a nossa casa é construída pela rocha, em cima da rocha, e vai se manter firme até o fim da nossa jornada aqui. Então, nossa mensagem hoje é essa, é uma mensagem de fortalecimento do nosso espírito, que nós estamos precisando disso. Cada um de nós aqui tem o seu grau de sofrimento, o seu grau de dificuldade espiritual, cada um sabe como está o seu coração, mas não perca a esperança, não perca a fé e não deixe a sua casa desabar, porque reconstruir uma casa é muito difícil. Então vamos manter a nossa casa em pé, e se ela desabar, vamos sim, aí sim vamos reconstruir. Mas por enquanto a nossa casa está de pé. Então vamos cuidar dela. Vamos fazer as reformas necessárias. Vamos tirar aí, né, o que não tiver legal e vamos dar uma repaginada na nossa casa espiritual, para ela estar fortalecida para as coisas que ainda teremos que passar. Então fica aqui a nossa reflexão e vamos agradecer por mais essa noite, pedindo que os nossos abnegados irmãos espirituais possam ir também na nossa casa, visitar nossos entes queridos que lá estão, os irmãos trabalhadores da casa que não puderam vir, que todos recebam as mesmas bênçãos, a mesma paz, a mesma energia de amor que nós estamos recebendo aqui neste ambiente de harmonia e fé. Para encerrar, mais uma vez, pedimos o acolhimento dos irmãos desencarnados, para que eles possam voltar à pátria espiritual com o coração cheio de alegria de ver que, apesar da saudade, a vida dos seus entes queridos continua e que eles estão honrando a cada um deles com essa vida como uma vida de amor e de trabalho. Agradecemos também a nossa mãe e pedimos sua bênção, seu amparo, sua proteção, para que ela também nos fortaleça e nos auxilie na nossa jornada evolutiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de Cristo seja a nossa paz.